Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade. Boa noite. Deu certo. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos ler o capítulo 22 do livro de Lucas. O capítulo 22 do livro de Lucas, ele é muito grande. Então, nós iremos ler a metade hoje e a outra metade amanhã. Vamos dar início à leitura. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Aqui, Jesus, ele já estava sendo bem conhecido e adorado pelo povo. E os principais, os escribas e os sacerdotes queriam pegar Jesus para matá-lo, né? Só que eles queriam fazer isso escondido do povo, porque eles temiam uma rebelião do povo, né? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então, os escribas e os sacerdotes queriam pegar Jesus, só que eles queriam pegar Jesus escondido do povo, porque Jesus já estava sendo bem visto pela população, né, por causa dos seus milagres, da sua pregação. Então, eles queriam fazer isso escondido do povo. Judas tinha o coração voltado para Satanás, né? E por dinheiro, por ambição, por status, fez o acordo de entregar Jesus. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali farei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Até aqui, Jesus, ele sabia de todas as coisas. Jesus, ele veio para essa terra, ele veio 100% homem e 100% Deus. Tinha momentos que ele não fazia uso do seu poder divino, mas na hora das tentações ele era homem, ele resistia às tentações sendo 100% homem, mas na hora de curar, né, de fazer seus milagres e de saber a intenção das pessoas más que o acompanhavam, ele usava do seu poder divino, né? Então ele sabia de todas as coisas. Ele tinha o controle de tudo, do tempo, do espaço. Jesus sempre teve o controle absoluto de tudo. Ele se entregou para cumprir um propósito. Não pegaram ele e mataram sem o consentimento dele, não. Ele veio cumprir um propósito. Deus Pai mandou seu Filho para morrer por nós. Esse foi o propósito que Jesus veio cumprir aqui na terra. Então, ele já sabia de tudo que ia acontecer com ele. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Jesus, ele sabia de tudo, desde o início que ele já sabia que Judas ia traí-lo, né? Ele veio para nos libertar da morte do pecado. A ceia a ceia tem esse objetivo, relembrar o sacrifício que Cristo fez por nós. O pão simboliza o corpo, né? E o vinho simboliza o sangue. Não quer dizer seja o corpo mesmo e o sangue, não. É um símbolo, né? Simbolizando que para nos trazer à memória o que Cristo fez a nosso favor, o sacrifício que ele fez na cruz. Deu seu corpo, né? Derramou seu sangue por nós, para nos salvar. Então, o objetivo da ceia é nós relembrarmos o sacrifício de Cristo. Suscitaram também entre si uma discussão. Os discípulos, né, começaram a discutir entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus fala sobre o reino, né? No reino de Jesus, quem é maior? O maior é aquele que serve. Jesus, ele era o maior de todos, mas ele estava servindo. Ele veio para nos servir, né? Jesus veio servir, sendo Deus. Se humilhou como servo, se entregou, e nós devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Ele veio para nos servir, né? Se entregou por nós, e hoje nós devemos servi-lo, servir a ele, entregar nossa vida para ele, para Jesus, certo? Então, para Deus aqui na terra, o maior pode ser quem tem as coisas, né? Quem tem dinheiro, quem tem status, quem tem fama, mas para Deus, o maior é aquele que serve. O que importa é o nosso coração, certo? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, isso foi Jesus falando para Simão, né? Aí Simão respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, aqui Jesus disse que Pedro achava que estava preparado, né? Dizendo que estava com Cristo para morrer por ele, junto dele. Só que Jesus disse que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Disseram: Nada.
Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi cortado com os malfeitores. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: Basta. Aqui no capítulo 22, nós iremos ler hoje só a metade dele, porque ele é bem extenso, bem grande. Nós vamos parar aqui no versículo 28. Já está se aproximando da morte de Cristo, né? Já está se aproximando. Nós estamos vendo aqui que Judas já fez o acordo com os escribas e os fariseus para traí-lo. Judas, por dinheiro, por status, né? Traiu Satanás, tinha o coração voltado para Satanás, né? Traiu Jesus. E aí vem a Páscoa, né? Que Jesus tem a ceia do Senhor, né? Que aí a gente relembra o sacrifício que Deus fez por nós, né? O corpo e o sangue de Cristo, que são simbolizados pelo pão e o vinho. Aí aqui, por último, onde nós vamos parar, Pedro é avisado por Jesus que irá traí-lo. E Pedro, a expectativa de Pedro não era ver Jesus preso, né? Talvez os apóstolos, as pessoas daquela época, achassem que Jesus seria o rei, iria governar, né, Roma. Mas não foi assim. Viram Jesus sendo preso, né? Aí é como se fosse uma decepção para ele. Às vezes achamos que estamos prontos para viver qualquer coisa. Só que nós não estamos. Pedro achava que estava pronto. Ele disse: Mestre, eu irei contigo até para a morte. E quando viu Jesus sendo preso, negou 3 vezes, né? Devemos estar prontos para a guerra espiritual, que vai existir sempre. Existiu na época dos apóstolos e existirá sempre, conosco também. Ter sabedoria para se defender, a palavra. Como que nós teremos sabedoria para nos defender? Através da palavra, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? É a nossa espada, é o nosso escudo. Então, através da palavra, através da oração. E depois Pedro se arrependeu, né? De ter negado, se arrependeu, se converteu. Mas naquele momento houve isso. Ele achava que estava pronto para tudo e ainda não estava. Negou Jesus, né? E que isso venha nos fazer pensar se nós estamos prontos ou não, certo? Amanhã, aí eu parei aqui no versículo 38 do capítulo 22. Amanhã a gente dá continuidade. Deixa eu ver quem é que tá aqui hoje. Kênia, Vitória, Eliane, Elineuza, Hélio. Pronto, gente. Hoje a nossa leitura, todos os dias eu estou vindo aqui fazer a leitura de um capítulo bíblico, né? Um capítulo da Bíblia. Nós estamos no livro de Lucas, já no capítulo 22. E eu agradeço a Deus, né, por vocês estarem ouvindo e por eu estar aqui também todas as noites fazendo a leitura da palavra de Deus. Que Deus nos dê uma ótima noite, uma noite abençoada, tranquila e amanhã um dia de paz. Certo? Boa noite a todos vocês e até amanhã.